lá então, Maria Elisa. Vamos! Primeiro, muito bem-vinda. Seu primeiro episódio aqui com a gente. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada, Rafael. Agradeço muito que tenha vindo aqui até o nosso espaço. E vamos começar apresentando você para todo mundo. Fica à vontade. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer. Meu nome é Maria Elisa. Eu sou sócia de uma gestora de uma comercializadora de energia, que já está no mercado há 5 anos e meio. Eu e o meu sócio fundador, o Lucas, há 5 anos e meio, com foco sempre em consumidor final, em clientes, né, que é o que a gente entende que é o que dá lastro para uma empresa. Ao longo do nosso caminho de percurso, né, outras pessoas entraram na nossa sociedade. A Camerge é sócia da GoEnergy, que também é um grupo grande de gestora no Sul, que tem 500 consumidores, 550, acho que até mais. Preciso verificar esses números, mas é uma... Você não está lembrando, o número é alto, tá ótimo. É muito alto, o número bem alto. E desde então, quando o Cristiano, que é o sócio da Camerge, entrou na GoEnergy, a gente cresceu exponencialmente. Legal. Acho que uma coisa que você tinha me comentado ali antes, que acho que é legal dizer, começaram por gestão. Começamos por gestão, sim. Começamos com gestão pequenininha, 1 cliente, 2 clientes e a gente cresceu exponencialmente. Então, claramente, aí já dá para notar que relacionamento com o cliente é uma marca forte, acho que de vocês, de ter proximidade com esses clientes. É tudo. Tanto que até hoje todos os nossos clientes, os principais, os primeiros, né? Eu, o Lucas, o Rubens, meu outro sócio, a gente tem contato quase que semanal. Ele tem meu telefone, eu tenho dele e a gente conversa bastante. Então, não é só um cliente, hoje é um amigo. Legal. É um amigo. Boa. Vamos ver então um pouquinho da história deles aqui, acho que no nosso papo. Hoje o papo do dia que a gente tinha combinado, muito focado em aplicação de ferramentas de monitoramento e coleta de dados em tempo real para as várias áreas de uma comercializadora, gestora. Conta um pouquinho pra gente o que você acha ali de valores e de como que isso é aplicado no dia a dia. Hoje o que nós temos para todos os nossos clientes de gestão, a gente tem um equipamento de monitoramento que a gente consegue acompanhar em tempo real o consumo do cliente, as interrupções, ultrapassagens de demanda, a gente consegue setorizar o consumo de cada parte da planta para o cliente, né? Isso é muito importante para você verificar o custo de produção de cada um, né? Quanto custa na parte X, Y, a gente consegue quantificar e valorar muito bem o custo de produção. E tudo isso nasceu de demanda deles? Eu tive esse acesso numa outra empresa que eu tinha trabalhado e eu achava o produto muito interessante, só que não era tão bem explorado. Então a gente desenvolveu mais essa ferramenta para começar a colocar nos nossos clientes, porque é um diferencial. Eu consigo antecipar necessidades do meu cliente no mês a mês, no dia a dia, enfim. Tudo relacionado a insumo de energia eu consigo antecipar. E sabe bem da produção dele, tudo que tá rolando, se ele está indo bem ou indo mal. Exatamente, eu consigo acompanhar em tempo real se ele está produzindo, se ele não está, se ele está bem, se ele não está, se a planta está parada, não está. Uma coisa que acontece conosco, né? A gente tem bastante implementação dessa com gestoras e muitas colocam como parte da oferta, entregam, mas assim, nunca vão tocar naquilo. É muito prático, né? E até em termos de consumo mensal, né? Quando a gente fecha o mês para ver quanto que ele consumiu, não só eu consigo antecipar isso, como às vezes, como a gente chegou a comentar, a CCE nem sempre encaminha o volume correto do consumo, né? E a gente precisa fechar o balanço, porque a gente tem dias úteis, então a gente consegue usar uma média do nosso monitoramento. Boa. E aí desperdiça muito menos tempo, com certeza, para resolver esse problema depois com a CCE. Com certeza. Ocorra, que é comum. Porque, infelizmente, ela pode mudar esses dados. Legal. Então é um uso bem prático, assim, vou dizer que não é comum, pelo menos na base que a gente tem hoje. Muitas gestoras usam como oferta mesmo, mas não usam na prática tão a fundo. E uma que você falou, especificamente, é o rateio ou a submetição, coisas mais porta para dentro, é bastante incomum dentro do mundo de gestoras. Então é interessante ver que vocês usam isso mesmo no dia a dia para vocês, né, como estratégico, mas o cliente eu imagino que tem acesso a isso também e aproveita bastante. Sim, sempre está no relatório dele mensal. Tem clientes nossos que eles não fecham se a gente não encaminhar para eles o balanço fechado. Na verdade, a gente já faz o trabalho para eles. Gera também isso, uma né? dependência, uma proximidade grande, né? Com certeza. Antes de fechar o mês com esses clientes, a gente tem que sempre fazer uma reunião para mandar para eles para aprovar, para depois eles encaminharem para os clientes deles. Legal. Eu já imagino que isso não é só um diferencial para venda, mas definitivamente de retenção para essa galera, né? Com certeza. Porque pensar só no preço da energia é uma coisa, que as pessoas tentam se blindar, mas quando você coloca uma gama de serviços ali em volta daquele cliente, que ele também se torna dependente, deve ficar cada vez mais próximo de vocês, eu imagino, né? O contato fica melhor, a proximidade também, e o preço da energia é uma commodity. Não vai fugir muito. A não ser que não tem como, a não ser que o cliente seja um mal pagador, que daí teria que pagar mais, né, pela energia. No final do dia, o preço sempre vai ser esse. Hoje, o mercado está piso, porque só chove, porque os reservatórios estão bem altos, né, a carga não está tão alta, não estão consumindo tanto, então tem muita energia, o preço está barato.
É commodity. No final do dia, a guerrinha de preços vai continuar sempre no mesmo patamar. A diferença vai ser muito pouca entre um player e o outro. Isso já ocorre hoje, certo? Sim, Faz um de tempo. comercialização. Agora, de gestão, não. A gestão é que faz a diferença. É o contato pessoal que eu tenho com o cliente. São as visitas mensais que eu faço. São as reuniões semanais. É o relatório que eu te apresento. Então, sim, o meu serviço se paga. Porque eu estou te trazendo mais economia com o meu serviço. Isso já acontece, né? A guerra de preço tá aí, Sim. faz tempo, tá todo mundo na mesma balança ali. Sim. E tem tá todo mundo colocando coisas diferentes, como serviços ou periféricos, para poder pegar aquele cliente, reter, igual vocês Sim. fazem. Com a abertura do mercado aí, que vai adicionar muita gente nessa brincadeira e o volume vai crescer, vai ficar enorme, né? Da noite pro dia não, mas tá crescendo. O que é que você acha que vai acontecer, assim, de impacto nessa divisão entre gestão e comercialização com o aumento desse volume de mercado? Para esses consumidores menores, quando o mercado abrir, o que eu acho é que o produto comercialização e gestão vão se fundir, vão ser uma coisa única. Acho que no final do dia o que vai acontecer, eu digo comercializadores, vai vender uma economia garantida, um desconto garantido para esse consumidor, porque a economia dele ainda não é tão alta. Mas aí você acha que todo mundo tem condições de fazer isso e em escala, né? Acho Não que a tem. jogada é a escala. O problema é esse, não tem. Então, não sei como as coisas vão ficar, mas a tendência hoje, que eu acredito como opinião pessoal minha, é isso. Vão criar barreiras no mercado, naturalmente, né? Vão ter cada vez mais comercializadores varejistas e menos gestores. Menos gestores? O gestor puro, né? Hoje nós não somos só gestores puros, nós somos gestores e comercializadores. Vai ser difícil ele competir, porque o que vai acontecer? Ele vai te dar um preço, uma economia X na energia, né? Então, aí vai ser uma coisa única. Talvez esse serviço que eu preste hoje para esses pequenos, que é um serviço outstander, eu não consiga prestar para esse pequenininho. Eu não sei se vai ser pagável no final do dia. Você vai estar competindo com alguém fazendo algo em escala. Exatamente, que não vai ser tão bom. Aí eu também tenho que ver se esse pequenininho, ele vai querer o meu serviço muito outstanding. Eu não sei, eu espero que sim. Mas se não quiser, a gente vai ter que se adequar ao mercado. E onde você acha que vai quebrar primeiro, assim, numa operação de uma comercializadora barra gestora, vou pegar o caso de vocês, mercado expandindo, vocês vão tentar expandir junto, eu imagino, né? Todo mundo quer surfar essa onda de certa forma. Sim, de certa forma, porque a gente olha bem a análise de crédito dos nossos consumidores. Entrando nessa seara do varejista, né, a comercializadora responde por ele. Não é tão fácil desligar um varejado debaixo de mim. Então, o risco é grande ainda, o risco é grande. Você acha que a maior parte da carga, assim, de dificuldades vai ser no middle office ali mesmo? Vai ser análise de crédito. De risco mesmo? Vai ser um jogo de risco? Até porque, também para viabilizar, esse pequenininho talvez não consiga te dar uma garantia financeira como é hoje. Então, você vai ter que tomar o risco. Até quanto você pode tomar de risco? Essa é até uma boa pergunta, porque eu não imaginei que você ia responder isso como o middle sendo o gargalo do crescimento. Não, é análise de crédito. De crédito total. Você me comentou lá atrás que vocês usam o monitoramento em alguns clientes antes mesmo de vender. Fazemos sim. Para fazer uma análise bem profunda. Então, assim, eu sei que isso vai valer a pena pra gente também no longo prazo. Quando ele é muito pequeno, eu não sei se esse muito pequeno vai valer a pena vai valer a pena. Assim, né? lógico que a gente vai tentar. O objetivo é esse. A conta sempre tem que fechar no final do dia. É padrão hoje monitorar em tempo real antes de fazer uma... Sim, é padrão hoje. Ainda que não esteja no Mercado Livre ou que esteja em migração, a gente já coloca o sistema de monitoramento, né, para verificar até se o consumo dele é esse mesmo, se ele está de acordo, que normalmente não é. É isso que eu ia falar. Não é nem maldade às vezes, mas é só desconhecimento puro, né? Sim, acontece muito. Então, sim, a gente sempre coloca o monitoramento antes. Está fazendo proposta, assinou contrato de gestão, ok, é uma cláusula que a gente vai te dar esse produto e você não vai ter custo. Você tem custo de adesão, mas você não vai ter o custo mensal. Esse custo a gente absorve. Entra como CAC mesmo do serviço de vocês, custo da aquisição ali do sim, cliente. Sim. E eu acho que ele vai se pagar na análise de risco. Vocês com certeza vão ter mais segurança em fazer o que vocês têm que fazer. Até hoje a gente nunca teve nenhum problema. 5 anos e meio de empresa, todos os nossos clientes têm, eu não tenho o que falar. Essa é uma estratégia interessante, eu nunca vi ninguém fazendo. Hoje a gestora vende serviço, vive de serviço. Então eu vendo o meu serviço antes dele ser meu cliente. Claro que ele vai gostar. Perfeito. Não, e aí você tem todas as ferramentas à mão para fazer o melhor contrato que você puder para você e para o cliente confortavelmente, né? Sim. Mas dito que essa é a estratégia, e hoje ela é um dos insumos para sua análise de risco, né, do cliente, o que acontece numa expansão
você diria, numa expansão rápida do volume de clientes, caso queiram crescer na velocidade que o mercado deve crescer? Eu vou ter que contratar mais gente para fazer isso, mas a Mas gente vai dar um jeito. Mas devem seguir essa estratégia. A mesma estratégia. Perfeito. Segurança acima Então, de tudo, né? Então vão replicar o que fazem hoje, Numa escala maior. mas usando tecnologia para poder Sim. se preocupar com o risco mesmo do cliente do crédito. Sim. Legal. E você acha que tem mais alguma coisa que dificulta muito a vida de vocês ou que quebra o crescimento rápido em escala com a abertura do mercado? Com esses preços, eu falaria que não tem problema nenhum. 1 ano e meio atrás, como o mercado estava, como estavam os reservatórios, eram situações desesperadoras para todos os consumidores. Esse ano ficou tudo mais fácil, por enquanto. Não, assim, é bom e não é. Até porque quem contratou naquela época pagou um preço mais caro. A gente não tinha previsão de preço mais baixo, né? Infelizmente, em 21 a gente não tinha. E contratou, e se você está consumindo um pouco menos, né? Por N motivos, a sua produção reduziu. Isso já é um prejuízo. Vocês fazem muitos trabalhos de estimativa de fechamento de mês ali, com a energia dos clientes, baseado nesse monitoramento? A gente manda um flash report todo mês, antes do Antes fechamento. mesmo? Sim, antes do fechamento. Vai mudar bastante coisa para muita gente, eu acho, Sim, né? vai. Alguns agentes vão aparecer no mercado, eu acho que, minha opinião, né? Acho que muita gente vai se agrupar, os grandes vão engolir muita gente. O banco está entrando, a operadora de telefonia está entrando. As distribuidoras com suas gestoras faz sentido, porque elas são do mercado. Sim. E elas vão sofrer com isso, né? Porque elas vão perder clientes do cativo. Mas os bancos ou telecom e tudo mais, de onde você acha que vai vir esse movimento? Vão ser compras, aquisições de comercializadoras, de gestoras, sim, acho que vão ter muitas aquisições. Acho que eles têm leads de consumidores, de clientes. Eles têm informação a então, rodo, né? eles vão bater nesses clientes. Distribuidora, o que eu acho que vai acontecer, vai ligar alguém da distribuidora X falando, olha, não, você já é nosso cliente, assine isso aqui, eu vou te dar 15% de economia. E às vezes o consumidor não vai nem saber o que ele está fazendo. Ah, com certeza. Aqueles que não são engajados o Isso. suficiente, a conta vai continuar a mesma mágica que sempre foi. Exatamente, com o mesmo logo, com o mesmo tudo, ele não vai nem saber. Mas isso acontecendo, as comercializadoras e distribuidoras não são famosas por ter um atendimento ao cliente de gestão. Depende qual. Algumas têm Algumas essa visão têm. do mercado? Algumas têm e elas são, olha... Mas você acha que esse pessoal ainda aposta em gestão ou mais em comercialização porque o jogo deles é escala? Não é gestão. O serviço que eles vendem é como se fosse gestão, mas é prateleira. É um desconto na conta, mas eles não olham mais nada. Mais nada, né? Eles não usam monitoramento, eles não verificam controle de tensão. Não, eles registram a CCE todo mês. E te mandam a conta do boleto. É isso. A escala não permite que Não seja tem feita como. uma gestão que uma boutique hoje ou alguém muito especializado no cliente vai fazer, né? Não tem como. Eles não têm braço para isso suficiente. O consumidor é só um número, né? Uma meta. Diferente para mim, que é um parceiro. Que você conta, você consegue contar ali, saber quem são os seus clientes. Que eu sei clientes, nome, né? sobrenome, aniversário, tudo. Eu acho que essa fatia do mercado sempre vai existir, né? Essa parte da relação interpessoal e de confiança. Que é um com produto certeza. diferenciado. Eu fico curioso de como escalar um negócio desses, deve ser bem difícil. Porque a sua presença, ou a presença, né, da gestora ali é necessária, né? Quando você tem esse tipo de relação. Sim. E sem tecnologia, impossível. Não, tecnologia tem que ter, né? Até porque trabalho manual é passível de erro também. O rateio que você falou lá atrás é uma coisa que é super comum ainda, né? Shopping tem muito isso. Muito. Prancheta, papel, que dá um erro e aí é um chabuzão para resolver depois. No final do dia são armas que a gestão tem para poder levar aquele cliente junto com ela. Sim. Continuamente. Tem o valor para os dois lados, né? Tanto para o cliente como para a gestora comercializadora quando a gente está falando de ter acesso às informações em tempo real. Qual é o valor que você enxerga assim para vocês e para o cliente, né? Que não necessariamente precisam ser os mesmos. Para a gente, como gestora, né, o que eu posso te afirmar é o monitoramento em tempo real facilita o meu trabalho, né? Eu tenho dados mais assertivos para o cliente, eu consigo ver o consumo dele em tempo real, quedas, interrupções, estouro de demanda, para conversar com ele e falar, olha, você precisa contratar, você não precisa, a gente precisa aumentar a sua demanda, a gente não precisa. Se eu colocar na conta quanto custa um estouro de demanda, é caríssimo para o cliente, dependendo do nível do estouro, ele pode ter problemas maiores, eu posso derrubar uma rede inteira, um exemplo hipotético, isso pode acontecer. Né? Eu consigo ter uma previsão de consumo, olha, não, com X de produção você consome tanto, você vai aumentar? Então tá bom. Então eu já consigo precificar isso para ele num curto espaço de tempo. Ele consegue ver a planta inteira, ou a faculdade, ou o próprio shopping no consumo em tempo real. E para rateio também para ele facilita muito a vida dele, né? Quando ele tem condôminos. Aí já não é nenhuma coisa periférica, é necessário para ele viver. Senão ele não recebe. Tá. Sim. Então, para vocês, eficiência, uma que você falou no começo, eficiência. para não perder tempo mesmo, fazendo coisa que não deveria, fazer contas mirabolantes. Sim.
E aí assertividade até para ter insumos para falar com o cliente, eu imagino, né? Sim. Porque você ter uma agenda semanal e não levar nada para ele como insumo e qualidade deve ser difícil. Sim, outros clientes também que, para verificar o custo da produção real, dependendo do quanto consome cada área da planta, o meu insumo custa tanto, tá, mas onde que eu gasto mais energia? É na tintura, na produção de X, de Y, até para ter certeza quanto custa o meu produto, quanto custa o produto dele. Uhum. Né? Ele precisa verificar quanto que é o custo por cada etapa da produção. E nem sempre ele sabe. Por incrível que pareça, a medição setorial faz uma diferença muito boa na vida dele. É comum vocês colocarem em contratos? A setorial? A setorial a gente coloca se for um pedido dele. Deles? Sim. Sempre a gente coloca uma nos consumidores, uma central. Mas a setorial, se for necessária, a gente também coloca. Dependendo do que ele me pede. O que a gente quer fazer? Prestar o melhor serviço para o cliente. Então, atender a necessidade atender dele, o que ele precisar, energia. eu como gestora vou me virar. E eu vou atender a necessidade dele. Se for setorial, ok, eu vou colocar um setorial para você. Acho que isso é comum, né? Ele sempre, depois que ele confia, tudo que for energia ele vai remeter a vocês, né? Sim. Vocês fazendo ou não, ele vai buscar vocês pelo auxílio. Qualquer coisa ele vai conversar com a gente antes. Sim. Maria Elisa, muito obrigado aqui pelo papo. A gente passou por um monte de coisa, foi e voltou, mas dá pra ver que não é um assunto simples, não tem respostas prontas, né? Muita coisa vai mudar. Nunca vamos ter, né? Então eu acho que não vai ter. Se eu tivesse, a gente já estava rico, não precisaria nem estar aqui falando sobre isso, a gente já saberia a resposta. Mas vou agradecer muito aqui a sua presença, foi um prazer te ter conosco. Obrigada pelo convite, adorei, e que eu estou à disposição para qualquer dúvida. É só entrar no site da GoEnergy, www.goenergy.com.br. E muito obrigada. Valeu, viu? Foi um prazer. Agradeço, o prazer é meu.